alguns amados que vinham em casa aprender comigo a respeito da palavra de Deus perguntaram para mim: Armando, pregador Armando, por que muitas pessoas tentam mudar, se converter, aceitar a Jesus, mas as mesmas pessoas não permanecem em Jesus? Pessoas que querem, escutam uma pregação, são convencidos, dizem: não, eu a partir de hoje, pecado já era. Mas você vai perceber que é a mesma pessoa que horas depois há de voltar no pecado. Colocaram-me essa pergunta e apresentaram-me um irmão. Disseram que, olha, pregador Armando, este irmão aqui, e trouxemos aqui porque é a pessoa que estamos a usar como um exemplo diante desta questão. E eu falei para ele: olha, ninguém muda por si só. Ninguém permanece em Cristo por si só. Primeiro você precisa entender que é pecador e é pecador. E você está sujeito ao pecado. Para que você pudesse deixar do pecado, importava com que você deixasse de ser ser humano. Porque todo ser humano está sujeito ao quê? O pecado. Então para o pecado sempre voltamos. Quer dizer que teríamos que ser transformados para poder parar de pecar e viver na santidade. A carne é fraca, a Bíblia nos diz, mas o espírito é forte. Quer dizer, teríamos que sair da natureza da carne para a natureza espiritual, para que possamos parar de viver no pecado. Só que não tens como ter acesso à vida espiritual se não for lhe introduzido uma determinada coisa dentro de ti. Entende? Se você aceita Jesus, os espíritos que reinavam em ti, todos são apartados de ti, todos se apartam de ti, assim quis dizer. E você permanece vazio. Para que possas permanecer firme, importa que uma outra coisa lhe seja introduzida dentro de ti. E essa coisa chama-se o quê? Espírito Santo. João 14, Jesus vai dizer para os discípulos, ele vai dizer que se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Mas Jesus, ele percebe que os discípulos não poderiam guardar os mandamentos de Jesus se não lhe fosse introduzida alguma coisa dentro dele. Ele vai dizer que eu rogarei ao Pai para que vos envie um outro ajudador, auxiliador. Quando Jesus ele disse que rogarei ao Pai para que vos envie um outro, quer dizer que já existia. Qual era o auxiliador? Era o próprio Jesus. Quer dizer, os discípulos não pecavam porque estavam com quem? Jesus era o Espírito Santo dos discípulos naquele momento. E ele viu que se eu me afastar desses discípulos, esses mesmos discípulos voltarão novamente a me abandonar. Não foi Pedro que viu cegos a voltarem a enxergar, que viu coxas voltarem a andar, que negou Jesus 3 vezes. Por que negou Jesus 3 vezes?